Olá pessoal, bem-vindos ao capítulo 14, que é cálculo de radicais. Você vai ter expressões que envolvem raízes de números, raízes quadradas, cúbicas, raízes quintas. Olha só, toda prova do Colégio Naval de matemática normalmente tem 20 questões. Na prova de 2011, tinham 7 questões que tinham raízes nos enunciados das questões. Então, se a pessoa não soubesse trabalhar com radicais, ela não ia conseguir fazer 7 questões da prova. É uma grande desvantagem, né? Então, você tem que saber radicais. Isso aqui é só no enunciado. Agora, tem questões que não aparece nenhuma raiz no enunciado, mas na hora de você resolver, aparece lá uma raiz. Isso acontece também nas questões de geometria, né? Basicamente porque o teorema de Pitágoras é uma fórmula que recai numa raiz quadrada. Então, você vai ter que saber trabalhar com essas raízes. Imagine questões de álgebra como essa aqui, que caiu em 2012 no Colégio Naval. Tem um radical aqui, um denominador cheio de radicais. Então, é uma questão relativamente fácil para quem sabe trabalhar com radicais. Para quem não sabe, pode ser a questão mais simples de radicais que você perde a questão. Então é muito importante que você seja um especialista em radicais. Então vamos começar esse capítulo aqui, que é o cálculo de radicais. A primeira coisa que você precisa saber no cálculo de radicais é lidar com expressões como essa aqui. É uma potência onde o expoente é uma fração. Por exemplo, quanto é que é 2 elevado a 3 quintos? 2 elevado a 3 quintos é a mesma coisa do que raiz quinta de 2 ao cubo. Quando você tem uma expressão desse tipo, você tem uma raiz onde o índice da raiz é o denominador e o expoente do camarada que está lá dentro, que a gente chama de radicando, é o numerador. Olha só. Isso aqui é o tipo de raiz mais fácil de trabalhar, tá? Você vai encontrar questões sobre isso no capítulo 2 do livro Algebrista, que você pega ele gratuitamente, tem o endereço aqui embaixo, tá? Então você pega o capítulo 2, se você está realmente por fora de radicais, não sabe fazer nem isso aqui, então vai lá, pega o capítulo 2, em torno da página 100, faz as questões, estuda lá a matéria, é uma parte básica. Isso aqui normalmente é ensinado no 7º ano. Agora, esse cálculo de radicais que a gente vai dar aqui é o que é ensinado já no 9º ano, é um negócio um pouquinho mais puxado. Por incrível que pareça, esse tipo de raiz aqui é o mais fácil de calcular. Porque a raiz tem a ver com a potência. Nada mais é que um tipo de potência, só que o expoente é fracionário. E a potência tem a ver com multiplicação, com divisão. Então é fácil, é relativamente fácil você trabalhar com operações, com radicais que envolvem multiplicações e divisões. Por exemplo, quanto é que é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3? Moleza essa conta. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 6. Isso por causa de uma propriedade das potências. Então esse é o tipo de radical fácil de trabalhar. Quando você tem nas suas operações, você tem multiplicações, divisões e até mesmo expoentes. Por exemplo, quanto é que é a raiz de 3 elevado à quarta? Isso aqui é 9. Porque raiz de 3 é a mesma coisa 3 elevado a meio. E aí quando você elevar isso aqui à quarta, você sabe que quando você tem uma potência de uma potência, você pode multiplicar os expoentes. Então isso aqui é 3 elevado a meio vezes 4, que é, isso aqui dá 2, né? Que é 3 a 2, que é 9. Então é fácil trabalhar. Foi muito rápido, né? Pois é, você tem que olhar lá o capítulo 2 para ficar craque nisso. As raízes mais difíceis de trabalhar é quando você tem soma de radicais, porque a soma não tem nada a ver com a raiz, a soma não tem nada a ver com a potência, então dá muito mais trabalho. Sendo assim, você tem que utilizar técnicas de álgebra, você tem que usar fatoração, produtos notáveis, e você tem que imaginar que essas raízes são como se fossem variáveis. Vou dar um exemplo aqui. Quanto é que é 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2?
Olha, 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2 é isso aqui mesmo. Agora, dá para simplificar essa expressão? Não necessariamente simplificar, mas pode ser que você resolva um problema, ache isso aqui como resultado, aí você vai olhar nas opções e não tem essa expressão, mas tem uma outra parecida. Aí existe uma técnica aqui, que a gente tem que saber, que se chama racionalização de denominadores. Racionalização de denominadores consiste em você encontrar uma outra expressão equivalente, de tal forma que não tenha nenhuma raiz no denominador. Nós vamos fazer aqui o seguinte, eu vou pegar essa expressão, que tem o denominador raiz de 3 menos raiz de 2, e vou multiplicar o numerador e denominador por raiz de 3 mais raiz de 2. Numerador e denominador multiplicamos por raiz de 3 menos raiz de 2. Por que isso? Porque quando a gente faz isso, a gente encontra aqui... Opa, aqui é mais. Quando a gente faz isso, a gente encontra aqui o produto de uma soma por uma diferença. Isso é um produto notável, né? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que no numerador temos raiz de 3 mais raiz de 2. No denominador nós vamos ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, 3 menos 2, que dá 1. Então isso aqui dá raiz de 3 menos raiz de 2. Então você faz lá, resolve o problema, acha isso como resultado, mas lá nas opções não tem isso, mas tem isso aqui. Aí se você souber que essas duas coisas são iguais, se você conseguir essa operação, você pode identificar que essas duas coisas são iguais. É mais aqui, gente. Ok? Bom, então isso aqui é só para dar uma ideia do que a gente vai fazer aqui. Existe um outro tipo de expressão com radicais que é ainda mais difícil. Vou mostrar. Esse tipo de expressão aqui se chama radical duplo. Ele é muito chatinho de se trabalhar e o Colégio Naval gosta muito de botar questões envolvendo isso, tá? Então, por exemplo, quanto é que é raiz de 8 menos raiz de 5? Pô, claro que se você tiver a calculadora você faz essa conta, né? Mas ele vai dar lá isso aqui no meio de uma expressão, você vai ter que saber manipular essa expressão para encontrar lá a resposta certa. Muito bem, então nós vamos operar com expressões envolvendo radicais, expressões desses tipos aqui que eu mostrei. Vamos ver o que significa quando a gente eleva um número a um expoente fracionário. Vamos ver um exemplo aqui. O que significa 3 elevado a 2 sobre 10? Por definição, uma base elevada a um expoente fracionário é a mesma coisa que você pegar essa base, elevar a esse numerador e aí tirar a raiz de índice, no caso aqui 10. Então isso aqui é uma equivalência, é uma definição, tá? O que é elevar um número a um expoente fracionário? É uma raiz de uma potência. E o que significa a raiz décima de alguém? Raiz décima de alguém, vamos chamar esse alguém aqui só para a gente não se preocupar com ele, vamos colocar um quadradinho ali no lugar, tá? Olha, raiz décima de um número qualquer vai ser um determinado resultado, de tal forma que se você pegar esse resultado e elevar a esse número, a essa potência, você vai ter como resultado quem? Esse camarada aqui. Então essa é a definição de raiz décima. Aliás, vale a mesma coisa para uma raiz quadrada, para uma raiz cúbica, para uma raiz enésima, né? A raiz enésima de alguém é um determinado número k, de tal forma que se você pegar esse resultado e elevar a esse expoente, você vai encontrar como resultado o camarada que está aqui dentro aqui. Então isso daqui é uma equivalência. Essa expressão é a mesma coisa que essa. Considere agora esse caso aqui, 3 elevado a 2 sobre 10. 3 elevado a 2 sobre 10 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 décimo
elevado ao quadrado. E 3 a 1/10 eu sei quem é. É a raiz décima de 3. Eu posso escrever isso assim, ó. Essa expressão é a mesma coisa que raiz décima de 3. E ela está elevada ao quadrado aqui. Então você pode escrever desse jeito. É 3 elevado a 1/10 ao quadrado. Ou você pode escrever desse outro jeito aqui, ó. 3 a 2 sobre 10. É a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado a 1/10. Os expoentes se multiplicam, né? Se você multiplicar isso por isso aqui, vai dar 2 sobre 10. Aqui também é a mesma coisa, né? Os expoentes se multiplicam. E a raiz décima a gente escreve assim, ó. Raiz décima. Então, elevar a 1/10 é a mesma coisa que extrair a raiz décima. Então, isso é raiz décima de 3 ao quadrado. Então, essas duas expressões aqui são a mesma coisa. Raiz décima de 3 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz décima de 3 elevado ao quadrado. Porque esses expoentes se multiplicam, né? Tanto faz você colocar o 2 aqui e o 1/10 aqui, quanto colocar o 1/10 aqui e o 2 aqui, desde que o produto dê a mesma coisa. Então isso aqui é a mesma coisa que isso. E lembrando da propriedade das potências, a elevado a x elevado a y é a mesma coisa que a elevado a y, tudo isso elevado a x, que é igual a elevado a xy. Então, propriedade das potências, isso aqui vale para quando esses expoentes são números naturais, mas também vale quando você tem números quaisquer. Podem ser números racionais, até com números irracionais isso aqui funciona também. Só tem o problema dos números negativos aqui, tá? Mas se você está raciocinando com positivos, todos eles funcionam. Então vamos começar aqui do início, né? Quais são as operações básicas que você faz com radicais? A primeira coisa que você tem que saber fazer é simplificar o índice. Como assim? Se você tiver 3 elevado a 2 sobre 10, isso aqui é a mesma coisa que a raiz décima de 3 ao quadrado. Já que isso aqui é uma fração, você pode simplificar. Aqui dá para simplificar por 2, né? Então, simplificando por 2 vai dar 1 sobre 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 1/5, que é a raiz quinta de 3 elevado a 1, que é 3. Então, é uma operação fácil de fazer, que você tem que estar acostumado com isso aqui. É a simplificação do índice, tá? Numerador e um denominador. Então, esses dois camaradas aqui estão relacionados dessa forma. Uma outra operação que não é tão fácil de fazer é a adição de radicais. Adição não é uma coisa muito natural para os radicais, né? Por exemplo, quanto é que é raiz de 25 menos a raiz de 2? Raiz de 25 menos a raiz de 2 é isso aí, não tem mais o que você fazer. O máximo que você pode fazer aqui é, já que 25 é 5 ao quadrado, você pode extrair a raiz e encontrar aqui 5 menos raiz de 2. Não tem como você juntar, são radicais do tipo diferente. Mas às vezes os radicais são parecidos. Por exemplo, digamos que você tem isso aqui, raiz de 50 menos raiz de 8. Ó, raiz de 50 menos raiz de 8 é raiz de 50 menos raiz de 8. Só que você pode transformar esse 50 em 25 vezes 2. 25 vezes 2. E esse raiz de 8 você pode transformar em 4 vezes 2. E quando você tem um produto, você pode desmembrar. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 25 vezes a raiz de 2. Isso aqui é a raiz de 4 vezes a raiz de 2. E aí nós vemos que a raiz de 25 é 5. E a raiz de 4 é 2. Então isso aqui vai dar 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Isso aqui vai dar 3 raiz de 2. Então,
em certos casos, esses radicais podem ficar semelhantes quando você faz as devidas simplificações. Olhando assim nem parece, né? Que isso aqui é a mesma coisa que 3 raiz de 2. Muito bem, mais duas operações aqui que a gente tem que saber fazer: colocar para fora do radical e colocar para dentro do radical. O que quer dizer isso aqui? Se você tiver, por exemplo, raiz de 98, você pode colocar alguém para fora desse radical aqui. É um tipo de simplificação. É como se estivesse colocando em evidência. Observe que a raiz aqui é raiz de índice 2, é raiz quadrada. Então eu tenho que fazer aparecer um quadrado aqui dentro. E claro, fatorando, você vai ver rapidamente que 98 é a mesma coisa que 49 vezes 2. Ou seja, isso aqui é 7 ao quadrado vezes 2. Então esse raiz de 98 pode ser escrito como a raiz de 7 ao quadrado vezes 2. E aí, esse 7 ao quadrado pode ser colocado para fora do radical. Como é que a gente faz isso? Você vai pegar esse expoente aqui e vai dividir por esse índice que é 2. Claro, raiz de 7 ao quadrado é 7. Então, para você fazer essa conta, você pega esse índice, pega esse expoente e divide por esse índice daqui. Claro que o índice da raiz quadrada é 2, né? Então, isso aqui vai dar 7 vezes, e o 2 continua lá dentro do radical. Então vai ficar 7 raiz de 2. Então, para colocar um número para fora do radical, você fatora aquele número, tenta fazer aparecer um expoente igual ao índice daquele radical, e aí aquela base vai sair de dentro do radical. Isso então é colocar para fora do radical. Colocar para dentro do radical é a operação inversa. Por exemplo, quanto é que seria 15 raiz de 3. Vamos colocar esse 15 para dentro do radical. O que a gente tem que fazer? O índice aqui é 2, que é uma raiz quadrada. Então você vai colocar esse 15 para dentro do radical, só que ele vai virar um 15 ao quadrado. 15 ao quadrado vezes 3. Pronto, agora você faz a continha aqui. 15 ao quadrado é 225 vezes 3, que vai dar 225 vezes 3 vai dar 675. Então isso aqui é raiz de 675. Você tem que saber fazer essas duas operações, direta e a inversa. Vamos fazer mais uma. 2 raiz cúbica de 5. Cuidado que agora o índice é 3, é raiz cúbica, né? Então esse 2 para ir para dentro do radical, ele vai ter que ser elevado a quanto? Ao cubo. Então isso aqui vai ficar a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 5. 2 ao cubo é 8, né? 8 vezes 5, 40. Então isso aqui vai dar raiz cúbica de 40. Então é uma operação fácil, colocar um fator para dentro do radical ou para fora do radical. Vamos fazer isso aqui agora com letra. Olha aqui. Vou botar umzinho aqui com letra. Raiz quadrada de x à quinta. Vou botar aqui, levando em conta que x é positivo, que a gente tem que prestar atenção nessa questão de sinal ainda. Suponha que x seja positivo, tá? Vou botar aqui. Considere x positivo. Então, esse raiz de x à quinta, olha, a raiz é quadrada, é raiz de índice 2. Então tem que fazer aparecer alguém elevado ao quadrado ou ao índice par. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de x4 vezes x. E o x4 pode sair do radical. É só você dividir o expoente 4 por 2, que dá 2. Então isso vai dar x ao quadrado e sobrou um x lá dentro do radical. Vamos fazer uma operação inversa aqui. Quanto é que é a raiz de a? A raiz de a. Eu quero colocar esse a para dentro do radical. O índice é 2, é raiz quadrada. Então eu tenho que pegar esse a e tenho que elevar ao quadrado para ele poder entrar dentro do radical. Então isso aqui vai virar raiz, esse a vai entrar no radical, vai virar a ao quadrado. Esse a já estava lá. Então isso aqui ficou raiz de a ao cubo. É fácil fazer isso, né?
Pior é quando aparecem as somas e subtrações. Temos aqui uma outra operação que é a multiplicação e divisão de radicais. E nós vamos utilizar para fazer isso aqui uma propriedade das potências, que é essa aqui, ó. Se você tem a elevado a x e multiplica por a elevado a y, isso aqui é a mesma coisa que o quê? A elevado a x mais y. Isso vale para A positivo e para qualquer x e qualquer y. Normalmente a gente aprende isso aqui com inteiros, mas vale para outros números também, para números racionais, que no caso vão ser os radicais, nada mais são que potências onde os expoentes são frações. Como é que a gente aplicaria isso aqui com radicais? Eu posso ter isso aqui, ó. 2 elevado ao meio vezes 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 elevado a 5 mais 1 meio. Ou seja, 5 mais 1 meio vai dar 11 meios. 2 elevado a 11 meios. Eu posso escrever isso aqui na forma de raiz, vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 a 11. Tem uma outra propriedade parecida, que é essa aqui. A elevado a x vezes B elevado a x é a mesma coisa que... Como é que é isso aqui? AB elevado a x. Isso aqui é uma propriedade das potências, né? A potência de um produto é igual ao produto das potências individuais. Então, se você tiver, por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 5, isso aqui vai dar raiz de 10. Por quê? Porque isso aqui é 2 elevado a meio vezes 5 elevado a meio. Então, usando essa propriedade, isso aqui vai dar 2 vezes 5, que é 10, elevado a meio, ou seja, raiz de 10. Então você pode fazer isso aqui justamente por causa das propriedades das potências. Agora, tem umas operações com radicais que são mais difíceis, que você não usa diretamente propriedade de potências, né? Para você resolver isso aqui, você não vai usar propriedade de potências, você vai usar a álgebra mesmo. Você vai usar operações algébricas, produtos notáveis. Olha, eu não posso somar isso aqui. Raiz de 7 não pode ser somado com raiz de 3. Poder pode, mas não vai dar nenhuma outra raiz especial. Vai dar raiz de 7 mais raiz de 3. Agora, isso aqui pode ser simplificado? Pode. Você vai encarar isso aqui como o produto de uma soma por uma diferença. Isso é um produto notável, né? Qual é o resultado desse produto notável? Lembra disso? A mais B vezes A menos B, isso aqui dá o quê? É o produto da soma pela diferença, isso aqui vai dar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ah, só que no caso o primeiro e o segundo aqui são raiz de 7 e raiz de 3. Então isso aqui vai dar a raiz de 7 elevado ao quadrado, que vai dar quanto? 7, menos o quadrado do segundo, que é 3, raiz de 3, elevado ao quadrado, que é 3. Então isso aqui vai dar 4. Quem diria, hein? Esse número feio multiplicado por esse outro número feio vai dar como resultado um número bonito, que é o 4. Então usamos apenas álgebra básica aqui, diferença de quadrados. Então uma operação aparentemente complicada com radicais, ela pode se tornar bastante simples quando você desenvolve usando álgebra. É claro que esses números têm que ser estrategicamente escolhidos para isso aqui dar certo, tá? Se você tiver raiz de 5 menos raiz de 2 multiplicado por raiz de 7 menos raiz de 3, isso aqui vai dar uma porcaria, porque isso aqui não é um produto notável. Isso aqui vai dar raiz de 35 menos raiz de 15 menos raiz de 14 mais raiz de 6. Não vai dar nada bonito aqui, vai dar, a expressão vai ficar mais complicada. No caso dessa aqui, as coisas simplificaram porque a gente tinha um produto especial aqui, que é um produto notável.
Potenciação de radicais. Quer dizer, um radical pode ser elevado a uma potência, não tem problema nenhum. É claro que isso, para ficar uma operação simples, tem que ser um radical simples também. Se você tiver uma soma de radicais e elevar isso a alguém, vai ficar complicado. Vamos botar um exemplo aqui. Raiz quinta de 4. Raiz quinta de 4. Eu vou elevar isso aqui ao cubo. Quanto é que vai dar isso? Olha, isso aqui é a mesma coisa que eu posso elevar o camarada que está lá dentro a essa potência. Lembre-se que aqui nós temos quantos expoentes? Nós temos 3 expoentes. Nós temos um expoente que é o 1, que o 4 está elevado a 1, né? Ou você pode se considerar como 2 ao quadrado. Vamos botar 2 ao quadrado aqui. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, então vamos deixar 2 ao quadrado. Isso aqui está elevado ao cubo. Então nós temos 3 potências envolvidas aqui. O 2 está elevado ao quadrado, e aqui tem a raiz quinta dele, quer dizer, ele está elevado a 1/5, e aqui está elevado ao cubo. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao produto desses expoentes todos. Então o produto dos expoentes vai ser 2 vezes 1/5 vezes 3. Ou seja, isso aqui, o 2 está elevado a 2 vezes 3, 6. Ele está elevado a 6/5. E esse 6/5 aqui você pode ainda dar uma mexida nele. Olha, 2 elevado a 6/5, eu posso desmembrar esse 6/5 como um número misto. Vai ficar 1 mais 1/5. Né? 6/5 é a mesma coisa que 1 mais 1/5. Que dá 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1/5. Então isso aqui vai dar 2 vezes a raiz quinta de 2. No fim das contas, você tem uma única base e o expoente dessa base que foi mudando por causa dessa potenciação toda que você faz aqui. É claro que essa resposta é equivalente a essa, que é equivalente a essa aqui. São iguais. O problema é que você pode ter no meio da resolução de um problema, encontrado um caminho e a resposta está dando um número que aparentemente é diferente. Mas fazendo as devidas simplificações e conversões, o número que você achou, ele fica igual a uma das opções lá das respostas do problema. Então é importante que você saiba manipular essas expressões todas aí. Outra operação com raízes que você tem que saber fazer é a redução ao mesmo índice. Por exemplo, digamos que você tem aqui, quanto é que é a raiz quadrada de 5 multiplicado pela raiz cúbica de 7? Coisa chata, hein? Eu gostaria de escrever isso aqui como uma única raiz. Espera aí. Olha, isso aqui é 5 elevado a meio vezes 7 elevado a 1/3. E daí, eu posso fazer alguma coisa aqui? Não, porque está todo mundo diferente aqui. Você tem aqui bases diferentes e potências diferentes. Mas você poderia dar um jeito de fazer aparecer índices iguais aqui. Olha só. Como é que eu poderia mexer nessas duas expressões aqui para fazer esse número ficar igual a esse? Olha, 1/2 e 1/3 são números diferentes. Mas você pode multiplicar eles por determinados valores de tal forma que eles fiquem iguais, né? Olha só, esse 5 elevado ao meio pode ser escrito dessa forma aqui. 5 elevado ao meio. Eu vou colocar aqui 1/3 e vou colocar 3 aqui em cima. Dá o mesmo resultado, né? Porque 3 vai cortar com 3, vai dar 5 elevado ao meio.
Tá, então eu posso escrever esse 5 elevado ao meio desse jeito aqui. Então eu vou pegar esse 1 meio, esse 1 terço, vou juntar, vai virar 1 sexto. Então isso aqui vai dar 5 ao cubo. 5 ao cubo vezes 1 sexto, que é a mesma coisa que 5 ao cubo elevado a 1 sexto. Porque 3 vezes 1 sexto vai dar 1 meio. Tudo bem. E esse 7 elevado a 1 terço, eu posso também mexer nele. 7 elevado a 1 terço, eu vou fazer aparecer um expoente 1 sexto também, para ficar igual a esse. Então isso aqui eu vou escrever assim, 7 elevado, eu vou colocar aqui um 2, vou colocar aqui 1 terço, que já estava, vou colocar 1 meio, para cancelar com esse. Isso vai dar a mesma coisa, que 2 vezes 1 meio é 1. Então vai sobrar 7 elevado a 1 terço. Olha, isso aqui então é 1 sexto. Eu posso juntar. Então isso aqui vai dar 7 ao quadrado elevado a 1 sexto. Então eu fiquei com essa expressão aqui reduzida a 5 ao cubo vezes 7 ao quadrado. Tudo isso elevado a 1 sexto. E aí eu posso juntar aqui, quanto é 5 ao cubo? É 125, 7 ao quadrado, 49, tem que fazer a conta, né? Tudo isso elevado a 1 sexto, ou seja, isso aqui é a raiz sexta dessa expressão toda aqui, 125 vezes 49. Para que eu fiz isso? Só quis mostrar que você pode pegar expoentes diferentes, produtos de expoentes diferentes e multiplicar por valores apropriados para fazer com que esses expoentes fiquem iguais. Isso aqui equivale a você somar frações com denominadores diferentes. Você acha o MMC, né? Então aqui, ó, MMC entre 2 e 3 seria 6. Então eu tenho que fazer aparecer um 6 aqui. Então, para fazer aparecer um 6, eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número para ficar com o expoente 6. Olha, eu tenho aqui o expoente meio, o expoente 1 terço. Para fazer aparecer um 6, eu multipliquei por 3 em cima e embaixo, 3 em cima e embaixo. E aqui, para fazer aparecer o 6, eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. Então, quem é o índice de uma raiz? O índice nada mais é que esse denominador aqui, ó. Isso que é o índice. Aqui é 2, aqui é 3, né? O índice é isso aqui. Então, reduzir ao mesmo índice equivale a reduzir ao mesmo denominador dos expoentes. Os expoentes são frações e você tem que reduzir essas frações ao mesmo denominador. O que você faz? Você pega os índices, acha o MMC entre eles. E aí você multiplica pelo número que falta para completar o MMC e multiplica o numerador também. Aí no caso de multiplicar o expoente por um valor, a base vai ficar elevada àquele mesmo valor. Então você conseguiu reduzir todos os radicais ao mesmo índice. Isso é útil, por exemplo, para fazer comparação de radicais. Eles gostam muito de colocar umas questões assim. Eles colocam 3 radicais diferentes, com índices diferentes, e perguntam qual é o maior, qual é o menor, colocar em ordem. Eu vou ficar só com 2 aqui, tá? Eu tenho que descobrir a raiz quadrada de 10 e a raiz cúbica de 32, quem é a maior, que é o maior, que é o menor. Isso que se chama comparar. Olha, para fazer isso eu tenho que colocar todo mundo no mesmo índice. Então eu tenho 10 elevado a meio e eu tenho 32 elevado a 1 terço. 32 elevado a 1 terço. Eu tenho que comparar, dizer quem é maior do que quem. Claro que se eu tivesse uma calculadora, eu faria rapidamente isso, mas numa prova vão mandar você fazer isso aqui no braço. Então eu tenho que fazer aqui esses índices ficarem iguais. Ou seja, eu quero que vire um 6, né? Porque o MMC entre 2 e 3 é 6. Então eu vou pegar essas duas frações, 1 meio e 1 terço. O MMC vale 6, então eu tenho que multiplicar por 3 aqui, e aqui eu tenho que multiplicar por 2 e por 2. Legal, então você vai ficar 1 sexto para todo mundo. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 10
elevado a 3 vezes 1/6. E você está comparando com 32. O que vai dar aqui? 2 vezes 1/6. Agora que você tem índices iguais, 1/6 e 1/6, você, para saber quem é maior que quem, basta você comparar essas bases. Isso aqui é a mesma coisa que 10 ao cubo, que é 1000, elevado a 1/6. 1/6, e você está comparando com 32 ao quadrado. Quanto dá 32 ao quadrado? 1024. 1024 é elevado a 1/6. Então agora ficou fácil comparar, porque é a raiz sexta de 2 números. Então é só você olhar agora para a base. Quem é a maior base? É essa. Então, essa potência de 1/6, no caso esse radical aqui, vai ser maior do que esse. Então esse aqui é o maior. Agora você só pode fazer isso ou usando calculadora, só que numa prova você não pode usar calculadora, né? Você tem que fazer no braço. Então você reduz todos os radicais ao mesmo índice usando esse negócio aqui do MMC. E aí você vai ficar com as bases para comparar. A base maior ganha. Olha, um detalhe importante que você tem que saber aqui é o problema do x negativo, né? Quando você eleva uma base negativa a um expoente fracionário. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a base é positiva, você pode elevar essa base a qualquer fração. Por exemplo, quanto é que é 2 elevado a 3 meios? Bom, 12 elevado a 3 meios é 12 elevado a 3 meios. É a mesma coisa que a raiz quadrada. É raiz quadrada porque esse denominador é 2. Essa base aparece aqui. Ela vai estar elevada ao cubo. Pronto. É a raiz de 2 ao cubo. Isso aqui é tranquilo. Se você tivesse alguém negativo aqui, quanto é que seria 5 elevado a menos 2/3? Como é que a gente trata a base negativa? A base negativa nada mais é que um número inverso. 2 elevado a 5 elevado a menos 2/3 é a mesma coisa que 1 sobre 5 a 2/3. Essa é a definição de base negativa, né? É o inverso daquela mesma base elevada ao expoente tornado positivo. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 2/3 seria a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então você trata o expoente negativo desse jeito. Ótimo. Agora, e como é que eu trato a base negativa? Eu posso fazer isso aqui, menos 5 elevado a 3 meios? O problema é o seguinte: você não pode tirar raiz quadrada de número negativo. Você sabe disso, né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Nem existe raiz quarta. Então, se você fosse fazer isso aqui, você ia quebrar a cara. Porque você ia ter a raiz quadrada de menos 5 ao cubo. E menos 5 ao cubo vai dar um resultado negativo. É a raiz quadrada de menos 125. Ou seja, isso aqui não pode fazer. Não existe. Então você tem que tomar cuidado aqui na hora de simplificar. Quando você tem o numerador par, você está numa boa. Se você tivesse menos 5 elevado a 4/6, você estaria salvo, porque o menos 5, quando você eleva a quarta, ele vai virar positivo. Então você pode extrair a raiz sexta sossegado, uma raiz de índice par, não tem problema. Ah, mas pode fazer isso, raiz de índice par, de número negativo? Pode, porque antes de extrair raiz sexta, ele foi elevado a quarto, que é par, e aí ele virou positivo. Isso aqui é raiz sexta de menos 5 a quarta, que é a mesma coisa que mais 5 a quarta, ele vira positivo. Então você pode elevar um número negativo a uma fração desde que essa fração ou tenha esse denominador ímpar,
Então você pode elevar qualquer n sobre um camarada ímpar, isso pode. Qualquer número negativo pode ser elevado a um expoente desse tipo aqui. Ou então você pode elevar a qualquer número que seja do tipo par sobre par. Aí pode. Que quando você pega um número negativo, você primeiro eleva um par, para depois pegar outro par. Agora você tem que tomar cuidado que nesse caso aqui você não pode simplificar. Não pode simplificar, porque se você simplificar o par sobre par, é possível que esse camarada aqui vire ímpar na simplificação. Então você não pode sair simplificando aqui direto. Vamos botar um exemplo aqui. Menos 5 elevado a 6 quartos. Olha, posso fazer essa conta? Pode, porque esse negativo está elevado a um camarada par, ele vai virar positivo. E aí você pode extrair a raiz quarta tranquilamente, porque ele virou positivo. Agora, se você simplificar isso aqui, você vai quebrar a cara. Menos 5 elevado a 3 meios, por exemplo, não pode. Isso não é a mesma coisa do que isso. Ah, mas essa fração aqui é igual a essa simplificada. É, mas como ela está sendo usada como expoente do número negativo, aqui esse 6 está fazendo esse cara virar positivo. Quando você simplifica, você não tem mais o 6. Você não vai ter mais um cara positivo para tirar a raiz, virou um negativo. Então isso aqui não pode ser feito. Você pode simplificar a fração que é expoente tranquilamente quando a base é positiva, mas quando a base é negativa você não pode simplificar, tem que deixar na forma original. Ou então, se você quiser simplificar, você faça isso. O menos 5 vai virar mais 5 e aí pode, porque isso na verdade é igual a isso. Então ele é muito chatinho, né? Os expoentes fracionários, quando você pega uma base negativa, a base negativa te dá muito trabalho, porque cai nesse caso daqui da raiz, que não existe, né? Raiz de número negativo, raiz de índice par com base negativa não pode fazer. Muito bem, agora vamos resolver alguns exercícios. Estão enxergando isso aqui? Isso aqui é a raiz quadrada de 2 elevada ao cubo. Bom, você pode elevar o 2 ao cubo, isso aqui vai dar a, vamos botar aqui, letra A. Isso aqui vai dar a raiz de 2 elevado ao cubo. O 2 está elevado ao meio, que é raiz quadrada, né? Então você pode escrever isso assim, é a raiz quadrada de 2 ao cubo, que é 8. Se você quiser, você pode tirar 4 desse radical e escrever isso assim, ó. Raiz quadrada de 4 vezes 2. E aí esse 4 pode sair do radical porque ele é um quadrado perfeito. Então isso aqui vai dar 2 raiz de 2. Então essa letra A dá isso aqui, 2 raiz de 2. A letra B, o que nós temos aqui? Raiz cúbica de 5, tudo isso elevado à quarta. Raiz cúbica de 5, tudo isso elevado à quarta. Bom, tanto faz esse 4 tá aqui como ser 5 elevado à quarta, dá no mesmo, né? Você está multiplicando os expoentes. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 4 terços. Você pode escrever isso aqui como raiz e tirar fora do radical, ou então você pode pegar já esse expoente aqui, que é uma fração imprópria, e transformar em número misto. Isso aqui, 4 terços, é a mesma coisa que 1 mais 1 terço. 1 mais 1 terço. Então isso aqui vai dar 5 elevado a 1, que é 5, e vezes 5 elevado a 1 terço, que é a raiz cúbica de 5. Letra C, o que nós temos aqui? 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. Como é que se faz isso aqui? Você eleva todo mundo aqui ao quadrado. É um produto, né? Está elevando o produto ao quadrado, então você eleva todo mundo lá no produto ao quadrado. Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. E a raiz de 3, quando você elevar ao quadrado, vai virar 3. Então isso aqui vai dar 12. Letra D. Na letra D nós temos raiz de 3 mais raiz de 5. Tudo isso elevado ao quadrado. Como é que se faz isso aqui? A gente vai ter que jogar com álgebra aqui. Produtos notáveis. Isso aqui é o quadrado da soma.
Como é que se faz isso aqui? Quadrado do primeiro, que é 3, mais quadrado do segundo, que é 5, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 2 vezes a raiz desse produto, 3 vezes 5, 2 raiz de 15. Raiz de 15. Então isso aqui vai dar 8 mais 2 raiz de 15. Então é álgebra básica, né? E temos mais uma aqui, que é raiz quadrada de 50 elevado ao cubo. Raiz de 50, vou levar isso aqui ao cubo. Bom, como é que a gente pode fazer? Vamos dar uma simplificada nesse 50 aí, porque se você fizer 50 ao cubo vai dar 125 mil, né? Vai ficar muito feio. Então vamos dar uma simplificada nisso. Raiz de 50, 50 é 25 vezes 2. Quando você tira a raiz de 50, é a mesma coisa que a raiz de 25 vezes a raiz de 2. A raiz de 25 é 5. Quando você elevar 5 ao cubo, 5 ao cubo é 125, né? E a raiz de 2, você vai levar a raiz de 2 ao cubo, vai ficar a raiz de 8. Só que o 8 a gente pode transformar em 4 vezes 2, a gente já viu que dá isso aqui, né? Então raiz de 8 vai ser 2 raiz de 2. Então vai dar 125 vezes 2 vezes raiz de 2. Isso dá 125 vezes 2, 250 raiz de 2. Quer dizer, os números não ficam tão feios assim, né? Claro, quando você tem somas e subtrações, eles pioram. Mas quando são só multiplicações, divisões e potências e raízes, você vai ter um radical lá no final, eventualmente multiplicado por um número fora do radical. Continuando aqui, nós temos a raiz cúbica de 3 está elevada à quinta potência. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 3 está elevada à quinta potência. Olha, eu posso fazer 3 elevado a 5 terços, né? Ou então você pode pegar esse 3 lá dentro e elevar à quinta. Vamos fazer assim. Raiz cúbica de 3 à quinta. Esse 3 à quinta, vamos desmembrar em 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado para eu poder tirar desse radical. Então isso aqui vai dar raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Né? Então eu desmembrei o 3 à quinta em 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E aí, quando eu for tirar a raiz, esse 3 ao cubo, o 3 vai sair do radical. Então isso aqui vai dar 3 e o 3 ao quadrado vai ficar lá dentro. 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Vamos botar aqui é 9, né? Então isso aqui vai dar 3 raiz cúbica de 9. Tem um outro aqui, que é 2 raiz de xy2 e tudo isso aqui está elevado à quarta. Considere que x é positivo e o y é positivo também. Tá fácil isso aqui, né? Eu vou elevar todo mundo à quarta. Então vai ficar 2 à quarta, que é 16. E aqui você vai ficar com a raiz quadrada de x à quarta vezes y à oitava. E como é que a gente tira do radical? Esse cara pode sair do radical e esse também, né? Como é que ele sai do radical? Você divide a potência, o expoente dele por 2. Então esse x4 vai sair do radical x2. Então isso aqui vai dar 16 x2. E esse y8 vai sair do radical, vai virar y elevado à quarta potência. Moleza? Esse outro aqui nós temos a 2b4c6, todo mundo elevado a 1/3. Esse é mais chatinho. A 2b4c6, todo mundo está elevado a 1/3. Isso é a mesma coisa que aplicar esse expoente a cada um dos expoentes aqui de dentro, ou seja, multiplicando, né? Eu vou fazer assim. Isso aqui é a mesma coisa que é elevado a 2/3, que é 2 vezes 1/3,
vezes b elevado a 4 terços, que é 4 vezes 1 terço, vezes c elevado ao quadrado, né? Que é 6 vezes 1 terço, vai dar 2. Rapidinho. Olha só, o a elevado a 2 terços eu não posso mexer, eu tenho que deixar assim mesmo. Ou se você quiser, você pode escrever a raiz cúbica de a ao quadrado. Esse b elevado a 4 terços, você pode fazer 4 terços como sendo 1 mais 1 terço. Então, b elevado a 1, o b vai sair do radical e vai ficar 1 terço lá dentro. Então, vai ficar o b elevado a 1 terço é raiz cúbica de b. E o c ao quadrado, então o c ao quadrado já estava fora do radical, vamos colocar aqui na frente. Pronto, então isso aqui dá c ao quadrado b, vezes a raiz cúbica de a ao quadrado, vezes a raiz cúbica de b. Eu posso arrumar isso aqui um pouquinho, vamos botar em ordem alfabética, que fica mais elegante, né? bc2 vezes a raiz cúbica de a2b. Pronto, ficou mais bonitinho assim. Temos mais 2 aqui para terminar? Não, terminar nada, tem mais uma folha ali. Olha, isso aqui vai dar 2 raiz de 3 elevado ao cubo. Eu posso elevar todo mundo aqui dentro ao cubo. Então isso aqui vai dar... Ficou ruim o uso desse papel, hein? Vou escrever aqui nesse cantinho. 2 raiz de 3 elevado ao cubo. 2 raiz de 3, elevo isso ao cubo. Isso aqui vai dar 2 ao cubo é 8. E quando eu levar esse raiz de 3 ao cubo, vai ficar raiz de 3 ao cubo. Bom, quando você fizer aqui a raiz de 3 ao cubo, o 3 ao quadrado quando você fizer a raiz de 3 ao cubo, você vai ficar 3 ao quadrado vezes 3. Então, um 3 vai conseguir sair do radical e o outro vai ficar lá dentro. Então, isso aqui vai dar 24 raiz de 3. 24 raiz de 3. Tem que aprender a usar melhor o papel, professor. Tá muita bagunça aqui. Olha, raiz de 75 elevado ao cubo. Deus me livre. Raiz de 75. Tem que levar isso ao cubo. 75 é fácil. 75 é 25 vezes 3. Isso aqui é raiz de 25 vezes a raiz de 3. Estou elevando todo mundo ao cubo. Certo? Então 25 vezes 3. E a raiz de 25 é 5. Então isso aqui é 5 raiz de 3 elevado ao cubo. E agora, o 5 ao cubo dá 125. E esse raiz de 3, quando você elevar ao cubo, isso aqui vai dar 3 raiz de 3. Já vimos isso aqui, né? Dá 3 raiz de 3. Então 125 vezes 3, isso aqui vai dar 375 raiz de 3. Olha, essa é a parte fácil do cálculo de radicais. A parte difícil virá na aula 2. Ok? Tem mais 5 probleminhas aqui para terminar. Você vem bem para o cantinho, deixa eu ver se uso melhor esse papel aqui. Raiz quarta de 3, tudo isso elevado à quinta. Raiz quarta de 3, tudo isso elevado à quinta. Esse é fácil. O 3 está elevado a 5 quartos. Aí você pode fazer aqui, transformar esses 5 quartos em 1 mais 1 quarto. Então isso aqui vai dar 3 a 1, que é 3, vezes 3 a 1 quarto, que é a raiz quarta de 3. Dá isso aqui. Esse outro aqui, raiz de 3 vezes raiz de 2, todo mundo elevado ao cubo. Raiz de 3 vezes a raiz de 2, as raízes ambas são quadradas, elevado ao cubo. Olha, eu vou juntar aqui raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Estou elevando a raiz de 6 ao cubo. Então isso aqui é raiz de 6 ao cubo, que é a raiz de 6 ao quadrado vezes 6. E agora o 6 pode sair do radical, isso aqui vai dar 6 raiz de 6. Aqui a gente tem a raiz de 200, está elevada ao cubo. Raiz de 200 está elevada ao cubo.
Olha, eu posso até trabalhar com 200 direto, tá? Isso aqui é raiz de 200 ao cubo, sem complicar muito. E 200 ao cubo é a mesma coisa que 200 ao quadrado vezes 200. E a raiz de 200 ao quadrado é 200. E sobrou um raiz de 200 aqui. Acabou? Não, na verdade você ainda pode simplificar um pouquinho aqui, ó. Porque 200 é 100 vezes 2. Então isso aqui vai dar 200 vezes raiz de 100 vezes a raiz de 2, né? Você desmembra 200 como 100 vezes 2. Então isso aqui, raiz de 100 é 10. Então vai dar 200 vezes 10, que é 2000, vezes a raiz de 2. Então isso aqui vai dar 2000, raiz de 2. Aqui temos um já um pouquinho mais difícil. Vai ter que levar isso ao quadrado da soma. Mas presta atenção numa coisa. O 8, raiz de 8, a gente pode dar uma simplificada. Olha aqui. Raiz de 8 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 2, que é a raiz de 4 vezes a raiz de 2, que é 2 raiz de 2. Ou seja, sai um 2 dentro desse radical aqui, né? E aqui no 50 também, olha só. O 50 é 25 vezes 2. E aí então vai sair um 5 de dentro do radical, vai dar 5 raiz de 2. Então, na verdade, essa expressão que está aqui entre parênteses é 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Ou seja, isso aqui dá 7 raiz de 2. Então quem está entre parênteses aqui é 7 raiz de 2. Quando você levar isso ao quadrado, vai ficar quanto? 7 ao quadrado, 49. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então isso aqui vai dar 49 vezes 2, que é 98. Mais fácil fazer assim. E eu posso fazer a mesma coisa aqui? Posso, olha aqui, ó. Porque raiz de 98 é 49 vezes 2. Então isso aqui, a raiz de 98 é 7 raiz de 2. E aqui, ó, 72 é a mesma coisa, eu posso fazer isso. 72 é 36 vezes 2. Então raiz de 72 vai dar raiz de 36, que é 6. 6 raiz de 2. Então, na verdade, essa expressão que está entre parênteses aqui é 7 raiz de 2 menos 6 raiz de 2. Ou seja, raiz de 2, né? Isso menos isso vai dar raiz de 2. E aí você está levando isso aqui ao cubo. Quando você levar ao cubo, vai ficar a raiz quadrada de 8, que a gente já viu que isso aqui dá raiz de 4 vezes a raiz de 2, que é 2 raiz de 2. Ok, pessoal? Olha, pega aí o seu livro de álgebra, que deve ter mais expressões desse tipo aí, e treine bastante. Claro, isso aqui é a parte fácil do cálculo de radicais. Nós vamos ver na aula que vem, a segunda e última aula dessa parte de cálculo de radicais, nós vamos ver dois assuntos: racionalização de denominadores, para poder resolver essa questão aqui que caiu no Colégio Naval em 2012. E nós vamos ver também radical duplo, tá? São dois assuntos que o Colégio Naval gosta bastante. Então, até a segunda aula.